Olá, sejam bem-vindos a mais uma competência da disciplina de Administração de Materiais do curso técnico em Secretaria Escolar. Na aula passada, nós vimos os conceitos referentes à administração e também trabalhamos a política dos 3 R's aplicada na escola. Na aula de hoje, nós trabalharemos a parte financeira da aquisição de materiais, ou seja, a parte burocrática. Você já parou para pensar como ocorre esse processo de compra de materiais na sua escola? O processo de compra de materiais, ele acontece a partir de uma licitação. E o que é uma licitação? Licitação é o conjunto de procedimentos administrativos que seguem as regras estabelecidas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece as normas gerais sobre contratos administrativos, obras e serviços. E como acontece esse processo de licitação? O processo de licitação, ele acontece a partir da necessidade da compra e da contratação de serviços de um órgão público. A partir daí, se cria um edital onde se vai abrir a chamada para a licitação. E após o processo licitatório, o contrato propriamente dito. A licitação, ela obedece a alguns princípios básicos, que é o que nós vamos ver agora. Princípio da publicidade. Todo o processo deve ser público e editado em diário oficial. Princípio da legalidade. A aquisição de bens ou a contratação de serviços devem atender estritamente os mecanismos legais vigentes. Princípio da impessoalidade. Os interesses particulares não devem, em nenhuma hipótese, se contrapor ao interesse público. Princípio da moralidade. Os atos administrativos devem ser pautados pela lisura, pela ética dos agentes envolvidos. Princípio da igualdade. Deve ser garantida a igualdade de oportunidade a todos os interessados em fornecer bens e serviços, não devendo haver nenhum tipo de favorecimento a qualquer participante. Princípio da probidade administrativa. Não deve haver, em nenhuma hipótese, prejuízo ao erário e ao patrimônio público. Também, no processo licitatório, ocorrem as modalidades, a forma como ele se apresenta. Iremos ver agora quais são essas modalidades. Concorrência é a modalidade de licitação entre qualquer interessado que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Convite. Modalidade entre os interessados cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia de instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de 24 horas da apresentação das propostas. Concurso é a modalidade de licitação entre qualquer interessado para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Leilão é a modalidade de licitação entre qualquer interessado para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance
igual ou superior ao valor da avaliação. Além das 5 modalidades, nós também temos o pregão, que é considerada como a 6ª modalidade licitatória. O pregão tanto pode ser eletrônico quanto presencial. Pois é, pessoal, como vocês puderam observar, o processo de compra e serviços é bem complexo, não é? Mas muito provavelmente a sua escola já possui o seu fornecedor. Então seguiremos agora para a próxima etapa. De onde vem o recurso financeiro aplicado na sua escola? Você conhece o PDDE? O PDDE é o programa Dinheiro Direto na Escola. Ele foi criado no ano de 1995 para prestar assistência financeira às escolas públicas da educação básica. No ano de 2009, ele foi ampliado tanto para as escolas de ensino médio quanto para as escolas de educação infantil. E para apresentar como acontece na prática a aplicação desse recurso na escola, nós iremos agora visitar uma escola da Zona Norte do Recife, que irá nos apresentar como eles trabalham o PDDE na escola e também apresentar para a gente a função do conselho escolar e de que forma eles conseguem manter o patrimônio público. Vamos lá? Estamos aqui na Escola Maria Amália, Zona Norte do Recife, para conversar com o gestor, o professor Matias. Matias, o que é o PDDE? O PDDE surgiu na década de 90. O PDDE, na realidade, é Programa Dinheiro Direto na Escola. E tem a finalidade específica desse programa é prestar assistência financeira suplementar às escolas públicas, estaduais, municipais e do Distrito Federal. E como é que o PDDE é aplicado aqui na tua escola? Na escola. Anualmente a gente recebe recurso do PDDE Educação Básica. Então, ciente de que a escola vai ser contemplada com esse recurso, a gente já planeja algumas ações no campo de melhoria na estrutura física da escola, no campo de ensino-aprendizagem, material pedagógico, já para a gente implementar as ações. E quem define essas ações? O Conselho. O Conselho senta, julga, vê as necessidades prioritárias, onde a urgência é maior de se investir e é deliberado em que a gente vai aplicar esse recurso. Esse recurso ele vem definido para 2 finalidades. Uma parte vem para material de custeio, que é esse recurso de material de custeio. A gente investe na estrutura, investe em material pedagógico, investe ainda no campo da área pedagógica, em capacitação de professor, em aula passeio. Então essa parte de custeio pode ser investida toda nesse campo. E a parte de capital, que é a outra parte do dinheiro, a gente investe em material permanente. O material permanente quer dizer o seguinte, equipamentos, computador, televisão, ventilador, equipamento de som, todo bem durável, né? A gente entende como capital, material de capital. Hoje a Escola Maria Amália, o recurso do PDDE Educação Básica está definido 50% para custeio e 50% para material de capital. E uma vez adquirido esses bens materiais, qual o procedimento após a compra do material? Apresentação para os membros do conselho do material que foi comprado. Por exemplo, temos esses equipamentos que foi comprado com a primeira parcela do PDDE deste ano e a gente já apresentou aos membros do conselho, está exposto aí para ser instalado, mas há um procedimento ainda a ser feito, que é enviar um ofício para a nossa gerência solicitando pessoal técnico para fazer o tombamento do equipamento, porque esse equipamento ele vem, ele fica com material, como é que se diz, patrimônio da educação, no caso, né, do governo do estado. Apesar dele passar pela UEX, que é quem executa, esse patrimônio, não sei dizer se não é bem devolvido o termo, mas ele é assegurado como patrimônio do estado enquanto bem público, porque o estado é quem controla.
para não ter fim indefinido esses equipamentos. Então eles são tombados, para que realmente ele garanta o atendimento ao público, a finalidade daquele eles foram comprados. E posteriormente esse pessoal vem para a escola, ver as notas fiscais do que realmente foi comprado e fazer os devidos tombamentos. Então, fala um pouquinho para a gente como é que o conselho atua na tua escola, o conselho escolar. O conselho atua de forma fiscalizadora, né? Porque quando a gente faz as compras de materiais, a nota fiscal, todos os documentos de compra vão para a mão deles, eles analisam as notas fiscais, o que foi comprado realmente, e assinam, inclusive, não é só o presidente da unidade executora, da UEX que assina, mas assina o Conselho Fiscal, assina também. Quer dizer, a finalidade do Conselho é bem definida e acontece de fato, né? Acontece. E a preservação desses bens materiais, como é que ela ocorre aqui na escola? A preservação desses bens materiais é uma preocupação constante da gente, né? Porque tem a preocupação a desenvolver a cultura do aluno, de preservar, porque esses equipamentos integram a escola, né, para que eles tenham acesso, mas que a gente tem que ter um cuidado para que eles não sejam extraviados, danificados. Há sempre essa preocupação. E se acontecer de haver algum extravio, é competência da gestão, prestar uma queixa, levar à gerência, quer dizer, tem que ter um controle definido disso aí. Ok, Matias. Agradecemos a sua participação. Então, pessoal, gostaram da entrevista? Assim a gente termina a nossa segunda competência e concluímos então a disciplina de administração de materiais. Lembrando que a oportunidade favorece a mente preparada. Muito sucesso para vocês!